Estamos no patrimônio que carrega o título de herança cultural em Lisboa, o Castelo de São Jorge. Erguido em posição dominante sobre a mais alta colina do centro de Lisboa, o castelo recebe cerca de 1 milhão de visitas anuais e oferece uma das mais belas vistas sobre a cidade. Mas antes de entrarmos para o castelo, vamos conhecer a história de seus vizinhos, moradores que nasceram e cresceram com este monumento como pano de fundo de suas lembranças. Isto era tudo muito unido. Nascemos cá, a maioria das pessoas nasceu cá. E então, como tal, havia uma união muitíssimo grande. Não, e às vezes brincávamos a isso, às princesas, e depois há uma parte do castelo que é tapada e ali era a nossa casa, aquilo tudo. E andávamos sempre na paródia, não é? Podíamos entrar quando queríamos e quando saíamos. Eu nunca gostei deste castelo, gostava do meu castelo. É o Castelo de Óbidos, que é um castelo lindo. Quer dizer, não está o nosso castelo. Lembro-me tudo da gente brincar, havia uma parte fechada e brincávamos às princesas e aquilo tudo, isso lembro-me, recordo-me de tudo. Eu aqui tinha os meus 19, 20 anos, talvez, e este cão era o meu cão preferido. Ainda era solteira e gostava do castelo. Nasci cá. Nasceste cá? Pois. Os meus filhos também cá nasceram. Eu sabia que o castelo, pronto, eu brinquei no castelo, exatamente, muitíssimo, não é? Com mais colegas. As princesas, há uma parte que está fechada, aquela parte que está fechada, nós íamos para lá e fazíamos aquelas coisas que as crianças fazem, não é? Mas isso talvez fosse mais nova do que aqui, não é? Ela foi do tempo dos meus filhos. Esta. Teve tempo para brincar no castelo. Pois eu já tive. não tive. No castelo, assim, sentadas, como vê, estamos as duas muito satisfeitas e somos muito amigas, ainda hoje somos. Está fechado. Brincámos aos guerreiros com pau fingindo que era uma espada. Enfim, certas coisas, brincadeiras de crianças, não era? Estrutura de origem romana, visigoda e muçulmana, cujos mais antigos vestígios datam o século VI a.C. A cidadela, que sucedeu à Acrópole romana, albergou no seu interior a Alcáçova árabe e corresponde atualmente à freguesia de Santa Cruz. Em 1147, Dom Afonso Henriques conquistou Lisboa aos muçulmanos, e o castelo é ocupado pelos cristãos, após um cerco de aproximadamente 3 meses, mas uma lenda cerca essa história. Em relação à lenda do Martim Moniz, que está associada a esta porta, a que nós chamamos da Porta do Moniz, o que conta a lenda é que Martim Moniz estaria do lado de fora da porta e a estudar os horários em que os mouros sairiam para ir tentar buscar comida fora da cidade e que quando percebe que os mouros vão sair, que se mete no meio da porta e morre entalado na porta para permitir que os cruzados entrem e façam a conquista. Só que nós sabemos que não foi nada disso, porque foi mais ao contrário, foi uma entrega, não é? No fundo, os mouros é que abriram portas e entregaram-se, porque já não tinham mais comida e não tinham possibilidade de sobreviver. O Castelejo é o reduto mais protegido do Castelo de São Jorge. O rei morava no palácio e quando tinha ataques ou suspeita de ataque, os que passavam pela Porta da Traição entravam-se para se proteger. Em 1996, a Câmara de Lisboa queria fazer um parque de estacionamento nas traseiras do castelo. Durante as primeiras escavações, os arqueólogos encontraram vestígios importantes que haviam no local. Foi então cancelado qualquer projeto de estacionamento
Iniciaram então escavações por toda a região. Durante anos, encontraram objetos para ilustrar melhor como viviam os mouros, desde o século VII a.C. Até os dias de hoje, essa colina teve sempre ocupação, e de geração em geração, com o passar dos séculos, os moradores construíram suas casas sobre as casas já existentes no local. Vamos enfatizar apenas 3 períodos importantes descobertos com essa escavação. Duas casas do período islâmico e uma rua do século XI. Nessas pinturas, com desenhos que decoram a casa, o cordão da felicidade, onde neste específico significa que traria felicidade às pessoas que moravam nesta casa. Aqui vemos uma construção de onde se armazenava e conservava os alimentos. As ruínas do Palácio do Conde de Santiago, que foram destruídos com o terremoto. Em 2008, é inaugurado o núcleo museológico. Com estes objetos diversos encontrados na escavação, com utensílios domésticos que aproximam das tarefas e atividades do dia a dia, louças da cozinha e da mesa, panelas, pratos, vasos, recipientes para líquidos, para armazenar ou para servir, candis para iluminar, colheres, objetos cortantes, tesouras, facas e agulhas e até mesmo o que seria um túmulo. Encontrou-se também objetos de decoração e azulejos que ornamentavam as casas, entre outros testemunhos da vida dos habitantes de Alcáçova do século VI ao século VII, como o tipo de alimentação e as suas práticas e crenças religiosas expressavam as inscrições nos moldes das muralhas, das medalhas ou ainda as suas abastanças testemunhas pelo tesouro de moedas de prata. O castelo tem como programação para voltarmos ao passado e entendermos melhor como viviam os moradores nos séculos passados. Na Torre de Ulisses tem uma câmara escura que permite observar Lisboa num olhar que percorre 360 graus. No primeiro domingo do mês, a falcaria, onde é possível os visitantes interagir com as aves de rapina do castelo e ficar a conhecer as suas curiosidades. No segundo domingo do mês, tem um ofício bélico que vai desde o treino de cavaleiros, conhecer um pouco da engenharia do cerco, de armaduras medievais de cada época e a forma de como os soldados lutavam. No terceiro domingo, as danças com histórias, as danças de casamento e das festas que datam desde o século XIV ao século XVII. E no quarto domingo, jogos medievais em família. No Jardim Romântico, um lugar arborizado e tranquilo, temos que imaginar, pois antigamente era onde ficava o palácio. Um lugar com uma bela vista de Lisboa, onde se lembra os amores e conflitos. E as portas do castelo se fecham mais uma vez, deixando trancado séculos de história.